Tudo começa quando Carlos Daniel pergunta para Paulina se ela se casaria com ele, e ela quer saber o porquê ele está perguntando isso. E ele conta que a vovó Piedade quer isso, e ela diz que sabe, mas pergunta se ele acha que ela é a mulher ideal para ser esposa dele. Por outro lado, Rodrigo fala para Patrícia tratar a usurpadora com frieza, mas ela diz que não pode fazer isso. E ele fala para ela parar de defender essa mulher, e por mais que tenha feito coisas boas, não se sabem o que está planejando, e jura que não entende como seu irmão pôde permitir que ela voltasse. E Patrícia fala que deve ser por causa de Carlinhos, mas Rodrigo fala que o menino nem se lembra dela e nem de ninguém. Carlos Daniel fala para Paulina que a vovó disse que ela o ama, e Paulina não afirma, e diz que ele não respondeu a pergunta dela. E Carlos Daniel fala que se eles se casarem, ele sempre vai lembrar de Paola, mas Paulina diz que não é ela, e Carlos Daniel diz que sabe disso, e pergunta se ela voltar, mas Paulina fala que talvez isso não aconteça, e ele quer saber se ela sabe aonde Paola foi, e ela conta que acha que ela fugiu com Douglas Maldonado no avião. Douglas pergunta se Paola quer outro calmante, e ela diz que sim, e reclama que a dor está vindo de novo, e então ele dá o remédio para ela. Na mansão, Carlos Daniel furioso pergunta até onde Paola pode chegar. E Paulina fala que ela não tem limites, e então ele comenta que elas são tão iguais fisicamente, mas parecem ser totalmente diferentes por dentro. E Paulina fala que pode até levar um tempo, mas ela vai convencer eles de que não é como Paola, e então vira as costas para sair. E Carlos Daniel diz que ela não respondeu a pergunta dele, e Paulina fala que isso não tem resposta. Um tempo depois, Lalinha vê Carlinhos sentado na escada, e pergunta se ele quer alguma coisa, e ele balança a cabeça mostrando que não. E então ela sobe até o quarto de Paulina e pergunta por quanto tempo o menino vai ficar assim. E ela diz que não sabe, mas o médico falou que ele vai se recuperar. Nisso, Patrícia e Rodrigo chegam e cumprimentam Carlinhos. E Rodrigo fala que eles são tios dele, e Lisete fala que ele não se lembra. E então Rodrigo pergunta o porquê ele parece triste e Lisete fala que ele não quis brincar, e Carlinhos diz que ela é menina, e que gostava mesmo era das histórias que Moacir contava. Em seguida, Stephanie aparece e cumprimenta eles. E Rodrigo pergunta pela vovó, e Stephanie fala que ela está na cozinha, e ele diz que vai até lá, e então Patrícia vai com ela para a sala. Stephanie pergunta o que a cunhada está achando da volta da usurpadora, e Patrícia fala que se Carlos Daniel a levou de volta é porque tem um motivo, mas Stephanie acha isso um absurdo, e pede para a cunhada tratar ela com frieza, para que entenda de uma vez por todas que não é bem-vinda. Na delegacia, o delegado conversa com o inspetor e quer saber por onde Paulina Martins está, depois que saiu da casa dos Bratos, e o inspetor diz que não sabe, mas conta que encontrou o nome de uma tal Célia, que é amiga de Paulina. E o delegado pergunta o que ele está esperando para investigar essa mulher. Na mansão, vovó Piedade pede para Patrícia tratar Paulina com afeto, porque acredita nela, e Patrícia diz que também acredita, mas os outros não, e a vovó fala que eles são uns bobos, e que já falou sobre isso com Rodrigo, e Patrícia quer saber o que ele disse, e a vovó fala que não disse nada, e acha que haverá guerra. E nesse meio tempo, Célia está se arrumando para sair, quando escuta baterem na porta, e quando atende o inspetor se apresenta, e ela pergunta o porquê a polícia está procurando por ela, e ele diz que ficou sabendo que ela é amiga de Paulina Martins.
Lalinha vai até o quarto de Paulina e fala que ela já pode descer para o jantar, e então fica com um semblante triste, e Paulina pergunta o que ela tem, e Lalinha fala que faz dias que não vê seu namorado, e acha que ele a deixou, e Paulina acha graça e fala que ela é muito jovem, e que em breve vai arrumar outro. Lá embaixo, todos estão reunidos, e Leda fofoca com Stephanie dizendo que precisam acabar com Paulina. E Stephanie fala que não no jantar, e sim no conselho de família, porque a vovó defende muito ela. E nisso Paulina aparece e cumprimenta Patrícia e Rodrigo, e ele a chama de Paulina, e a vovó fala que ela é Paola, e que precisa ser assim por causa das crianças. E Leda fala que talvez seja para ela não ir à cadeia, e a vovó fala que ela pode pensar o que quiser, porém é assim que vai ser. E Paulina fica sem jeito. E nesse meio tempo, Célia está contando para um inspetor que trabalhou com Paulina em um banheiro de senhoras, e que ela teve que ir embora, porque uma mulher a fez passar por ladra, e obrigou ela a ir tomar seu lugar em sua casa, ou ir para a cadeia. Mas garante que ela é uma boa pessoa, e não acredita que ela tenha feito nada mal na mansão. Todos jantam, e Paulina fala que já está na hora das crianças irem dormir, e a vovó diz que ela tem razão, porque eles estarão muito ocupados, e então ela fala para eles darem boa noite e os leva para o quarto. Piedade fala para Lalinha ver se está tudo certo na biblioteca, porque eles vão se reunir lá, e ela vai, e Rodrigo ajuda a vovó a se levantar. Na biblioteca, todos estão reunidos, e a vovó Piedade fala que, como presidente do conselho, quer que Paola esteja presente, e Stephanie fala que todos sabem que ela não é Paola, mas a vovó fala que é sim, e diz que vai agora mesmo até o quarto chamar ela. Ela chega no quarto e fala para Paulina que precisa dela no conselho de família, e não aceita não como resposta, e então elas vão. Elas chegam na biblioteca e a vovó pede para Paulina sentar do lado dela, e diz que ela será sua assessora, e falará por ela, e então dá a palavra para Paulina. Ela pede para Rodrigo dizer o que está acontecendo, e ele explica que os funcionários querem aumento, e que Leandro renunciou ao cargo porque estão falando que ele está do lado deles. E então Paulina pede para cada um dar sua opinião. Stephanie fala que daria o aumento e colocaria outro líder no lugar de Leandro. E Rodrigo fala que o aumento é impossível. E Paulina pergunta o que Carlos Daniel acha, e ele fala que não vai opinar. E Patrícia diz que não entende muito, e concorda com seu marido. E William fala que concorda com Stephanie, e então Leda se levanta dizendo que quer dar sua opinião, porque é da família e trabalha na fábrica. Paulina fala para ela ficar tranquila, e manda Leda falar, e ela diz que concorda com Stephanie, e a vovó fala que se é isso, ela poderia ficar calada. Stephanie fala que tem uma proposta, e acha que a pessoa ideal para ficar no lugar de Leandro é o William. E Paulina diz que não concorda com isso, e então Stephanie furiosa fala que se isso não acontecer, ela vai ir embora da fábrica e pedir as ações que a corresponde. Carlos Daniel fala que a irmã não precisa agir dessa forma, porque nunca negaram nada a ela, e Paulina diz que essa não é a melhor decisão. E Stephanie começa a atacar ela dizendo que é uma delinquente, e Leda diz que ela deveria ir embora, mas Paulina fala que vai ficar com Carlinhos até que ele opere. Leda garante que ele nem vai sentir falta, afinal não tem memória, e Stephanie concorda, e a vovó manda elas calarem a boca, porém Stephanie não quer, e está disposta a atacar Paulina, e Leda fala que foi ela quem sequestrou Carlinhos. Em Nova York, Braulio pergunta para Douglas se Paola já está consciente,
E ele diz que não, e o mordomo fala que a ambulância já está esperando, e Douglas comenta que quer muito que ela se salve, independente de tudo. De volta à reunião, Paulina fala que não teve nada a ver com o sequestro de Carlinhos, mas Leda ataca dizendo que ela fez isso para conseguir dinheiro, e a vovó fala que isso não é verdade, e que ela não estaria ali com o menino se tivesse feito isso. E fala que Leda pode ir embora, porque está sobrando ali, e ela pergunta se Paulina está capacitada para resolver os problemas da família, e se aproxima e fala que ela é uma qualquer, uma ladra, uma sequestradora e usurpadora, e então Paulina dá na cara dela. Stephanie fica com raiva e vai insultar ela, dizendo que Paulina só quer se beneficiar e ficar com seu irmão, e imagina que ela já deve ter dormido com ele várias vezes, e Carlos Daniel fala para ela parar, e Paulina furiosa mete um tapão na cara dela também, e Stephanie ameaça ir para cima, mas Carlos Daniel assegura, e William fala que isso já passou dos limites, mas Carlos Daniel manda ele pensar bem no que vai fazer. William fala que Leda não tem que a defenda, mas Stephanie sim, e então ela fala para o marido não se preocupar, porque no dia seguinte vão embora da casa. Mas Paulina diz que não, porque é ela quem deve ir, mas a vovó discorda, e William fala que pelo jeito ela já tem uma preferência, e manda darem tudo que pertence a Stephanie, e Carlos Daniel fala que nada será tirado dela, e então eles saem. Piedade fala que Leda pode ir embora, e ela sai furiosa, e então Paulina pede desculpas, e Patrícia diz que as duas passaram dos limites, e que ela tem todo o direito de se defender, mas Paulina fala que não tem o direito de estar ali, porém Rodrigo diz que tem sim, porque a sócia majoritária quer assim. Piedade pergunta o que Paulina decide, e ela fala que primeiro precisam conversar com os funcionários, e a vovó pede para levantar a mão quem concorda, e então eles vão levantando aos poucos, e a vovó diz que então está decidido, e que Paulina vai até a fábrica no dia seguinte para conversar com eles. Ela fala que não queria voltar à fábrica, porque está ali para cuidar de Carlinhos. E em breve terá que se apresentar à justiça, porque fez mais 3 inimigos naquela noite, e a vovó garante que ninguém passará por cima da palavra dela, porque é Paola Bracho, e Carlos Daniel fala que vai cumprir sua palavra, e pergunta se vai precisar implorar para ela ir à fábrica. No dia seguinte, Rodrigo conta para Verônica que a usurpadora vai voltar à fábrica, e ela diz que isso é bom, porque é uma mulher inteligente, e ele fala que Leandro renunciou ao cargo, e William quer, mas não acha que ele seja capaz, e nisso o cunhado chega, e Rodrigo diz que pensou que ele não voltaria, mas ele fala que vai até que Stephanie receba o dinheiro dela. Nos Estados Unidos, Paola está sendo submetida a exames na cabeça, e lá fora Douglas vê o doutor e fala que a mulher dele está lá dentro, e implora para ele a salvar. E nesse meio tempo, Carlos Daniel e Paulina chegam na fábrica, e ela fala que vai conversar com os funcionários, e ele pergunta se quer que ele vá junto, mas ela diz que não precisa, porém se precisar vai chamar por ele. Ela chega na sessão e cumprimenta todos, e pede para Leandro reunir todos os funcionários no pátio, porque quer conversar com eles, e especialmente com Leandro. E lá fora, Verônica vê os funcionários todos gritando querendo aumento, e Paulina dizendo que não pode fazer nada no momento, porque precisam pagar a dívida do empréstimo que pegaram. E então Verônica entra correndo para avisar a Carlos Daniel e Rodrigo, e diz que a senhora está discutindo com os funcionários, e eles podem faltar com respeito, e então eles saem correndo.
Quando eles chegam no pátio, veem Paulina dialogando com os funcionários, e então Rodrigo fala que ela nasceu para isso, para ter o respeito das pessoas, e Carlos Daniel diz que ele tem razão e que não a vê mais como uma inimiga, e agora tem seu respeito, e que ela é tão igual a Paola, e também muito diferente, e garante que já está apaixonado por ela. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.